vez de volta para falar sobre óleos essenciais. Eu sou Carla Stael, aromaterapeuta. O vídeo de hoje é, como prometido, o primeiro de uma série em que a gente vai falar sobre as formas de atuação dos óleos essenciais. É uma matéria extremamente extensa, porque a gente vai se lembrar de que a própria medicina ocidental já trabalha com uma noção que jamais foi esquecida pela medicina oriental, a de que nós somos seres complexos, feitos de corpos físicos, mentais, emocionais, espirituais, e que quando uma doença se manifesta, possivelmente ela já existia ou começou em alguns desses outros corpos, até finalmente chegar no corpo físico. Isso tem merecido bastante atenção da medicina tradicional e é um grande foco de todas as terapias integrativas e complementares. A aromaterapia, que se utiliza dos óleos essenciais, tem esse olhar extremamente holístico, voltado para todas essas necessidades do nosso corpo. Então, eu queria dizer para vocês que a gente vai começar hoje falando sobre o corpo físico, sobre a atuação dos óleos essenciais no nosso corpo físico e que a base principal, o livro em qual eu me baseei para as informações que a gente vai prestar hoje, é esse aqui, do professor Dominique Baldou, que é o grande manual da aromaterapia. É um livro excelente da editora Laszlo, é bem grossinho, como vocês podem ver, e traz aqui excelentes informações para que a gente possa compreender a parte química, bioquímica dos óleos essenciais e como eles influenciam na nossa saúde física, ok? E depois dessa breve introdução, a gente vai passar para um vídeo um pouquinho diferente. Para ficar bem mais didático, eu vou usar o recurso de slides para apresentar para vocês a atuação física dos óleos essenciais. Ok, então vamos lá. Nós estamos sempre falando aqui nos vídeos que os óleos essenciais são poderosos aliados da nossa saúde e bem-estar. E para entender como isso é possível, como a gente pode conseguir os benefícios desses produtos naturais, é legal também a gente poder entender de que forma que eles atuam no nosso corpo. Como eu mencionei na introdução, né, vários fatores podem contribuir para um mal-estar que se manifesta fisicamente. E a atuação dos óleos essenciais é tão especial exatamente porque eles atuam em várias frentes. Eles vão agir de várias formas no nosso físico, mental, emocional e espiritual. Então a gente vai agora rapidinho o conceito de saúde segundo a Organização Mundial de Saúde. É um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Então, estar saudável não é não estar doente. É preciso que exista o que a gente muitas vezes traduz como qualidade de vida. Aqui nessa gravura a gente tem um ser humano, né, cercado de desenhos que representam uma atenção à sua alimentação, a um descanso e a um sono adequados, aos cuidados com a saúde efetivamente, né, verificar se todas as suas funções estão em dia, sempre praticando exercícios, né, a recomendação de uma saúde equilibrada passa pela recomendação de se exercitar sempre, e mais recentemente o que vem sendo incluído como qualidade de vida é um tempo que a gente precisa ter para se olhar, para se autoconhecer, e uma das formas recomendadas, cada vez mais recomendadas, é a prática da meditação. Essa preocupação de olhar o ser humano como um todo pode até parecer novidade nas civilizações ocidentais, né, para o conceito de saúde que por tantos anos foi o nosso modelo. Mas, na verdade, esse conceito ele está presente nas medicinas orientais tradicionais, que datam de milênios,
Antes que o homem tivesse acesso a tanta tecnologia, ele já cuidava da saúde. E a maneira de olhar para a sua saúde era holística, era vendo ele como um ser completo. Felizmente, nas últimas décadas, esse conceito começou a ser absorvido pela medicina ocidental. Nós não precisamos abrir mão dos maravilhosos avanços tecnológicos que foram conquistados na busca da saúde, na manutenção e na reparação da saúde. Normalmente, na reparação, né, os exames, as cirurgias, todas são feitas quando a gente já apresentou algum problema de saúde. Mas mesmo nesses casos, aos poucos, esses conceitos estão sendo absorvidos aqui no Ocidente também. E essa facilidade de entendimento, de aceitação, veio graças a uma nova física, que não tem, é uma ciência que não tem 100 anos ainda, a física quântica. E trabalha uns conceitos tão avançados que ainda é difícil compreensão para nós, mas já consegue comprovar um dos fatores que levam a todas as outras conclusões, que tudo é energia e tudo é energia em diferentes concentrações e formas. Olha que figura interessante. Você se reconhece nesta figura? Pois bem, este é o nosso corpo físico. É um impressionante conjunto de sistemas, né, onde a gente vê ossos, músculos, sangue, nervos se juntando numa perfeita sincronia, num funcionamento que vai possibilitar o desempenho das suas funções em todos os segundos da nossa vida, desde o nosso nascimento, e vai nos acompanhar por toda a nossa vida. É claro que em alguns momentos esse funcionamento fica comprometido por vários fatores, e aí o que acontece é que o nosso corpo começa a dar sinais, a apresentar alguns sintomas. E o mais comum dos sintomas é a dor, né? Uma dor de cabeça depois de um dia estressante, dores nas articulações depois que a gente faz algum excesso ou até em razão de alguma perda, um desgaste do nosso corpo, um envelhecimento do nosso corpo, dores na coluna, enfim. A dor vem para nos alertar de que o funcionamento do corpo está comprometido. Sempre lembrando, eu gosto muito de destacar sempre de que as causas das dores precisam ser pesquisadas sob a orientação de um médico. O médico é o único profissional que pode diagnosticar e tratar as doenças. Esse é o foco da medicina ocidental, da medicina alopática, tratar doenças. Quando a gente fala em aromaterapia, em óleos essenciais, a gente está buscando uma outra vertente. A gente está buscando na natureza um valioso suporte nesses momentos de dor, por exemplo. Isso porque os compostos bioquímicos de que são feitos os óleos essenciais dão a eles diversas propriedades. E hoje, nesse primeiro vídeo sobre as formas de ação dos óleos essenciais, a gente vai falar sobre as propriedades analgésicas dos óleos essenciais, que funcionam a nível local, por exemplo, de uma maneira bastante eficiente, estimulando os nossos receptores de dor, que estão espalhados por todo o nosso corpo, que vão levar ao cérebro a nossa mensagem de dor. E quando eles são estimulados, quando eles são preenchidos com os princípios bioquímicos dos óleos essenciais, o que acontece é que eles vão se dessensibilizando e aí a dor vai ser interrompida. Então, se a gente já sabe qual é a causa da dor, se não é uma doença que precisa ser tratada em nível mais profundo, mas é apenas um estresse momentâneo, um dia cansativo em que você se exercitou demais, a nível local, a aplicação de um óleo essencial pode te dar o conforto que você precisa sem ter sequer que ingerir algum medicamento que possa depois te trazer algum outro efeito colateral. Além de agir a nível local, os óleos essenciais também agem no nosso sistema nervoso central. E isso a gente já tem comprovação, registradas em livros, em pesquisas, que imagens de ressonância magnética comprovam a ativação do sistema límbico do cérebro quando óleos essenciais são inalados ou aplicados de maneira tópica. Outro exame, que é o eletroencefalograma, detecta aumento da atividade cerebral das ondas alfa
que é um sinal de relaxamento e menor estado de estimulação, o que também vai contribuir para a cessação da dor, para acabar com a dor que incomoda, graças a essas propriedades do óleo essencial. Eu vou falar aqui sobre dois medicamentos alopáticos, né, de farmácia, são medicamentos sintéticos, muito comuns que a gente encontra naquelas situações de dor local. A gente sempre recorre a um gelol, a um salompas, e é interessante saber que os principais ativos deles são salicilato de metila, a cânfora e o mentol. E nesses e em outros semelhantes, né, medicamentos, esses componentes são componentes industrializados, são sintéticos, mas o fato é que eles podem ser obtidos diretamente da natureza. Por exemplo, com o salicilato de metila, a gente vai encontrar numa planta chamada wintergreen, muito conhecida como gaultéria, que vai propiciar a retirada desse componente junto com diversos outros que vão apoiar a função dela antidor. A cânfora é encontrada no alecrim do quimiotipo cânfora, que vai trazer aquela sensação de calor, de esquentar o local e estimular com isso a melhora do quadro álgico. O hortelã-pimenta contém o mentol e é o responsável pela sensação de frescor, de gelar que tem nesses medicamentos e que, da mesma forma, estimula também o nosso organismo a mudar todo o seu processamento, toda a sua dinâmica em busca da cura. O que há diferente entre os componentes naturais e os componentes sintéticos é que o sintético foi isolado em laboratório e só traz aquele específico bioquímico, aquele químico. E na natureza, a gente vai encontrar, por exemplo, no alecrim, no hortelã, na gaultéria, vários outros componentes bioquímicos associados que vão potencializar e prevenir efeitos colaterais com o seu uso. Então, a gente já viu ali que a maioria deles tem peppermint, que é o nome em inglês de hortelã-pimenta, a cânfora e o wintergreen ou gaultéria. E o que poderia acontecer se a gente adicionasse ainda o tanaceto azul, que é o Blue Tansy, uma outra planta, o osmanthus, a camomila azul e o helichrysum, que é a nossa conhecida sempre-viva. Todos esses óleos juntos vão potencializar ainda mais o efeito antidor, né, antiálgico do óleo essencial, porque uma sinergia, que é o nome que se dá a um conjunto de óleos, é exatamente o efeito final é muito maior do que cada um dos seus componentes. É potencializado para melhorar ainda mais o resultado. E eu acredito que todos já saibam, eu uso e trabalho com uma marca de óleos essenciais chamada doTERRA, e que conta com uma equipe de cientistas que estão sempre estudando os benefícios dos óleos e também a junção, a melhor sinergia, o melhor resultado que pode aparecer em sinergia. E hoje eu vou apresentar para vocês, então, o Deep Blue, que é o óleo essencial indicado para questões de dor e que reúne todos esses óleos dessas plantas que estão ao redor da imagem. É fantástico, a gente pode usar ele numa massagem diluído num óleo vegetal, de semente de uva, de amêndoa, até um óleo que a gente tem em casa, um azeite de oliva, para ele penetrar melhor na pele e promover uma sensação absolutamente refrescante e ao mesmo tempo calmante para aliviar a dor. E a novidade é que a gente já tem no Brasil o Deep Blue sob a forma hub, que é uma pomada, como se fosse um cremezinho, para que a gente tenha mais facilidade ainda de espalhar. Eu tenho usado e recomendado para várias pessoas que têm me retornado excelentes resultados de alívio da dor. Lembrando que, ao contrário dos produtos sintéticos, quando você usa qualquer óleo essencial, ele não está só visando no efeito imediato de cortar o sintoma, ele está visando na recuperação efetiva daquele local, daquele órgão
que foi lesado. Mas nem só de reparação, né, como faz a medicina alopática em grande parte, a aromaterapia vive. Nós gostamos muito de enfatizar que a grande parte da aromaterapia trabalha com a questão da prevenção. E para falar sobre prevenção, eu vou falar sobre outra propriedade dos óleos essenciais, que são as propriedades antissépticas. Nós temos muitos óleos que atuam trabalhando com propriedades, por exemplo, antivirais. O limão é um deles. E não é à toa que ele é sempre indicado, né, nas receitas caseiras de material de limpeza. Até as industriais usam o aroma do limão para dar uma credibilidade maior aos seus produtos, porque de fato ele tem capacidade de fazer uma grande proteção do ambiente, proteção antiviral, que é tão comum a gente encontrar, por exemplo, em creches, quando retorna à aula. Então, uma grande indicação que a gente tem é o uso de óleos essenciais para fazer materiais de limpeza. Por que isso? Porque eles são líquidos estéreis. É impossível que um organismo vivo possa desenvolver dentro deles. Então, eles são ótimos antissépticos, anti-atmosféricos e de contato. Então, a gente pode utilizar, e já tem hospitais brasileiros que estão utilizando isso para controlar a propagação dos vírus. Nas creches, como eu já falei, é muito comum que as crianças, quando retornam às aulas, tenham aquelas viroses que se espalham rapidamente, porque as crianças interagem muito de perto, e nos nossos lares. Eu vou contar a minha experiência com esses sprays purificadores de ar, principalmente aqueles de banheiro. Eu tenho uma alergia absurda, a ponto de me irritar a garganta, de eu sentir dores na garganta, que parece que vai fechar até. E eu parei de usar aquilo, proibi que fosse usado aqui em casa, troquei por um produto caseiro. A gente mistura água, álcool 70, muita gente faz receitas com vinagre e alguns óleos essenciais. Eu hoje vou dar aqui uma dica muito legal, que é uma outra sinergia da doTERRA, que eu já uso, tem um cheiro delicioso, misturo o limão Tahiti, o limão siciliano, perdão, a citronela, o titri, que é a nossa conhecida melaleuca, que é antifúngica, antibacteriana, maravilhosa, o coentro e o pinheiro siberiano, que deixa... Essa mistura deixa um cheiro de limpeza absurdo, que a gente pode usar como spray de ambiente. Então, no banheiro, sabe? Quando a gente quer deixar aquele cheirinho gostoso depois de ter usado o banheiro, basta fazer essa mistura e borrifar no ar, ou até deixar para purificar mesmo, para evitar o período de infecções, de viroses, num difusor de ambiente. E finalmente também usando para limpar superfícies de pias, do banheiro, que você vai conseguir uma sensação absoluta de bem-estar e limpeza. Ok? Então, esses foram os dois, o destaque das duas propriedades que a gente falou hoje, dos óleos essenciais. As propriedades antissépticas e as propriedades analgésicas dos óleos essenciais. Então, gostaram da apresentação? Esse é só uma palhinha do que a gente tem de benefícios no nosso corpo físico. A aromaterapia tem atuação em vários sistemas do nosso corpo. E para não ficar muito grande, eu vou dividir então essa parte física em outros vídeos menores, já começando os outros com slides, falando de outras áreas de atuação. Ok? Um grande beijo e até o próximo vídeo.